A História Cultural, Entre Práticas e Representações, Roger Chartier, de Fel, edição 1990. Observação. Eu vou respeitar a data de 1990 porque a cópia que eu tenho não consta a data de edição original, embora reze que a primeira edição seja 1984, desculpe. Capítulo 5. Práticas e representações, leituras camponesas em França no século XVIII, das páginas 142 a 163. Para os letrados das luzes, a leitura camponesa é uma leitura perdida, ocultada na cidade pelos ritmos desenvoltos de leitores demasiado ávidos. Por detrás da imagem pintada na tela ou feita na literatura, será possível detectar os hábitos e práticas dos habitantes dos campos, que não são, de modo algum, os das nostalgias citadinas, mas os de carne e osso que povoam o país comum. É certo que alguns pegaram na pena para contar a história da sua vida e, ao fazê-lo, recordam os seus primeiros encontros com os livros. É o caso de Louis Simon, estamenheiro no Meire, que começa em 1809, 5 anos após a morte de sua mulher amada, a escrever os principais acontecimentos ocorridos ao longo da minha vida. Recordando a sua juventude, faz notar o seu gosto pela literatura, alimentado graças à biblioteca do padre da paróquia que lhe emprestava livros e graças também, sem dúvida, a um vendedor ambulante regressado à região. Passava, pois, o meu tempo a desfrutar o prazer de tocar instrumentos e a ler todos os livros que conseguia arranjar sobre todas as histórias antigas, as guerras, a geografia, as vidas de santos, o Antigo e o Novo Testamento e outros livros sagrados e profanos. Gostava também muito das canções e dos cânticos. Citação, nota 1. Filon, Louis Simon, 1741-1820, edição de 1982, tese do terceiro ciclo, Universidade do Maine. Porém, tais testemunhas são raras e lacônicas. As mais eloquentes, como Jeremy Duval, encontram-se muito distantes da sua infância quando escrevem, e ao narrar a forma de aquisição da cultura, é o homem das luzes que fala, ajuiza e pensa, e não o pastor de outrora. O testemunho deve, portanto, ser decifrado em primeiro lugar como uma apresentação de si mesmo, moldada a uma enorme distância social e cultural ligada a uma trajetória excepcional. Nota 2, Jeremy Duval, Memórias, Infância e Educação de um Paisão. Introdução, Guillemot, Paris, Les Cinq Morts, 1981, e Ebrard, Práticas de Leitura, sob a direção de Chartier, Marselha, Rivage, 1985, página 23 a 60. Embora seja possível reconhecer aí traços que são sem dúvida válidos para todas as educações autodidáticas, não se pode, por outro lado, indicar os usos comuns do impresso das maneiras correntes de ler. Muito raras, pouco locais, produtos de circunstâncias particulares, as histórias de vida não bastam para reconstituir as leituras camponesas do século XVIII. Daí o valor de um conjunto documental diferente. Os textos dirigidos ao abade Gregório em resposta às suas questões relativas ao patois e aos costumes das gentes do campo. Enviado a 13 de agosto de 1790, o questionário do pároco de Invermenil, deputado à Assembleia Nacional, comporta 3 perguntas prometedoras para uma história da leitura popular. Cita. Ponto 35. Tem os senhores párocos e vigários um conjunto variado de livros para emprestar aos seus paroquianos? 36. Agentes do campo têm gosto pela leitura?
37. Que espécie de livros se encontram mais frequentemente nas casas deles? Fim da citação. 3 perguntas precisas, pois, sobre a presença do livro no campo e sobre as leituras preferidas dos seus habitantes. Os livros de que se trata aqui são obras em francês, já que os escritos em patois devem ser mencionados nas respostas dadas às perguntas 21 e 25. Em especial, a 23ª tem publicações em patois, impressas ou manuscritas, antigas ou modernas, como direito consuetudinário, arcos públicos, crônicas, orações, sermões, livros ascéticos, cânticos, canções, almanaques, poesias, traduções, entre outros. Fim da citação. A iniciativa de Gregório surge assim como um inquérito mais antigo sobre as práticas culturais, ou pelo menos de leitura, dos franceses e como um inventário inesperado da biblioteca rural do século XVIII, nos começos da Revolução. O exame das respostas deve, todavia, matizar um pouco o entusiasmo. O seu número acaba por ser restrito, uma vez que só existe 43 conservadas na Biblioteca da Sociedade Port-Royal e na Biblioteca Nacional. Nota 3. 29 respostas foram publicadas por Gazier. 11 são inéditas. 10 delas conservadas na coletânea da Biblioteca Nacional. E a última na Sociedade Port-Royal, Revolução de 222. Agradeço a Dominique Julia, que me comunicou o texto dessas cartas inéditas. As respostas às perguntas 35, 36 e 37 do inquérito de Gregório são rapidamente utilizadas no artigo de Richter, Prelúdio à la Bibliothèque Populaire. Lumière, Biblioteca da França, tomo 24, número 6, 1979, páginas 285 a 297. Para além disso, na maioria dos casos, não retomam o conjunto das 43 perguntas formuladas por Gregório, ignoram algumas dessas respostas, em particular 11 de entre elas, relativamente às perguntas que nos interessam, dão a única resposta a várias perguntas ou compõem um texto muito afastado do questionário. Finalmente, quem responde não são os próprios leitores rurais, mas homens distantes da cultura camponesa. Por um lado, a sua posição social distingue-os fortemente do povo rural. Para obter respostas ao seu inquérito, Gregório apoiou-se em várias redes de correspondentes. Homens com quem mantinha uma amizade letrada, alguns dos seus colegas da Assembleia Nacional e, por fim, as sociedades dos amigos da Constituição filiadas no Clube dos Jacobinos. Mas todos os que lhe escrevem e cujas respostas se distribuem entre agosto de 1790 e janeiro de 1792, com a grande maioria entre novembro de 1790 e fevereiro de 1791, têm fortes pontos comuns. São citadinos, são clérigos que pertencem à Igreja, à administração ou à justiça, às profissões liberais em geral, isto é, a todas as togas da antiga sociedade. São burgueses esclarecidos empenhados no mundo da República das Letras. Esta primeira distância objetiva relativamente ao campo e aos seus habitantes é duplicada por uma outra voluntária, que se encontra no próprio fundamento da descrição. O corte afirmado em relação ao povo camponês, esse outro, a descobrir com o questionário, é a condição para que sejam claramente separados no interior da comunidade de província, os notáveis citadinos em posição de observadores e o campo, objeto selvagem da sua observação, o que relatam os correspondentes de Gregório não é o resultado de inquéritos no terreno, apoiados numa intenção etnográfica, mas uma mistura complexa de saber e de familiaridade, de estereótipos antigos e de imagens à moda, de coisas vistas e de textos lidos. É preciso ter isso presente quando se soma o conhecimento das respostas, ou das suas respostas. Agentes do campo têm gosto pela leitura? A pergunta formulada no vocabulário novo do século suscita respostas contraditórias. Para alguns, tal aspiração é impossível para quem não sabe ler. Então, ainda na maioria, entregue a mais
a mais crassa ignorância, não sabendo ler, não podem ter gosto pela leitura. Amigos da Constituição de Agen, 27 de fevereiro de 1791, responde assim, cita, as gentes do campo, como citado anteriormente. Nova citação. As gentes do campo não têm de maneira nenhuma gosto pela leitura porque mal sabem ler. Resposta anônima. Região de Manconá, ou Manconé, e de Bresse. Cita. Não sabendo 3/4 de gentes do campo ler, seria inútil ter livros para lhes emprestar. Resposta de Jean-Baptiste de Cherval, 22 de setembro de 1790. Para alguns, a própria pergunta parece desprovida de sentido. Lequínio, dilo, mobilizando a sabedoria latina. As gentes do campo não têm de modo nenhum o gosto pela leitura. Not mul cupido. Outros fazem-no mais bruscamente, como os amigos da Constituição de Monte de Marsan, que respondem simplesmente à pergunta. Como é que poderiam ter? Em sentido oposto, várias respostas insistem no apetite de leitura camponês durante muito tempo maltratado, mas subitamente revelado pela Revolução. É o caso do abade Rochejean, que responde por Salim e pela sua região. Por toda parte o povo começa a ler. Trata-se de manter o impulso dado. Nas classes mais ignorantes da sociedade encontram-se homens dignos de possuir instrução, que mais não pedem do que ser ensinados. Sei que o povo é muito apático, porém sei que o é menos de dia para dia, e que comporta um número suficiente de homens ávidos de instrução para que o gosto, mais ou menos lentamente, se torne universal. 15 de março de 1791. É o caso do cônego Henneberg e Artois. Observo que desde a Revolução eles adquiriram um certo gosto pelos escritos a ela relativos. 26 de novembro de 1790. O fato leva, aliás, a que alguns modifiquem inteiramente a sua opinião. O abade Andrier, professor no colégio de Berthes, respondera ironicamente à pergunta 36, ridicularizando a estúpida vaidade dos homens do campo flamengos, que se gabariam de saber ou de tudo saber sem nunca ler nada. Eles não encontram de modo nenhum em suas casas livros suficientemente bem escritos que possam animá-los ou levá-los a apreciar a leitura. Por isso nunca os abrem. Mas, em nota, acrescenta, a propósito da sua resposta. A nota seguinte, embora cômica, não era menos verdadeira há 6 meses atrás. Presentemente, os camponeses estão apaixonados pela leitura. Conhecem melhor a Constituição do que as nossas gentes das cidades que desprezam os decretos. A Revolução deita, portanto, por terra as situações antigas e revela em toda a sua força aspirações que se julgara de modo demasiado apressado serem estranhas ao povo camponês. Infelizmente, essa expectativa nova é confrontada com 2 obstáculos ainda por contornar. Em primeiro lugar, a medíocre circulação dos livros nos campos. O povo teria sem dúvida o gosto da leitura se tivesse livros da leitura, e se tivesse livros, consagrar-lhe-ia muitos momentos que não pode consagrar aos seus preciosos trabalhos. Escreve o abade Fonvieille, pároco constitucional de Dordogne, 20 de janeiro de 1791. E uma prova, a contrário, é fornecida por Bernardaud, advogado de Bordeaux. Reparei que um camponês, quando tem um livro à sua disposição, num dia de festa, prefere a sua leitura ao cabaré, embora o seu uso lhe seja bastante familiar nos dias de descanso. 21 de janeiro de 1791. Segunda entrave à leitura desejada, a impossibilidade da instrução, em virtude da falta de professores. As gentes do campo gostam muito da leitura, e se não mandam educar os seus filhos é porque não têm quaisquer professores primários. Bernardet, pároco de Mazille, na diocese de Mâcon, 28 de dezembro de 1790. E Jean-Baptiste de Cherval acrescenta:
A felicidade com que se pode ler, o desejo de adquirir algum conhecimento ou alguns conhecimentos, o fruto que se retira da leitura, é geralmente aquilo que lhe dá o gosto, e desde que se mostrem aos camponeses estas vantagens. Não duvido de que gostarão tanto da leitura como os homens policiados. Ideia que Lohan, presidente do município de Saint-Cloud, resume numa fórmula soberba. Cita: a instrução é necessária para se ter sede de instrução. 14 de novembro de 1790. O povo dos correspondentes de Gregório é como que despertado para si mesmo pelo novo rumo político. O amor pela leitura, a avidez de instrução pertencem bem à sua natureza, mas tinham sido abafados pela sujeição cultural na qual eram mantidos. Os amigos da Constituição de O proclamam, citando: afirma-se autorizadamente que agentes dos campos têm na alma o gosto pela leitura, e o que mais desejam é instruir-se. Fim da citação. O primeiro dever da Revolução é, portanto, de os tornar conscientes dessas aspirações que residem neles. Poderá ela, nesta tarefa, apoiar-se na Igreja, de que são membros muitos daqueles que respondem ao questionário? Aí, mais uma vez, o diagnóstico é contraditório. Para uns, os párocos são adversários decididos da leitura camponesa. Por um lado, pretendem preservar desse modo a sua mediação necessária entre os fiéis e a Bíblia, como escreve o abade Aubrey, ele mesmo padre, a propósito das Ardenas. Os párocos e os vicários não emprestam nenhum livro aos seus paroquianos, a quem é proibido ler as Sagradas Escrituras. Além disso, há poucos camponeses que tenham gosto pela leitura. Por outro lado, temem que a difusão da leitura perturbe a escala das condições ou subverta a ordem entre os sexos. O advogado Bernardo refere ter ele próprio deparado com tal hostilidade quando quis introduzir na escola da aldeia a leitura e a distribuição aos melhores alunos de obras úteis para o governo das famílias. O pároco sustentava que inspirar às crianças o gosto pela leitura era procurar dar-lhes relativamente aos seus compatriotas uma superioridade contrária à modéstia cristã, e que as raparigas leitoras eram mulheres maldosas. Clássico conjunto de imagens do século que representa a luta entre o clérigo, preso às ideias da tradição, adversário da educação do povo, fonte de desordem, e o homem das luzes, preocupado com o progresso doméstico e público. Contudo, se os clérigos resmungam com a educação do povo, a Igreja, enquanto instituição, não deixa de ser a única a incitar a leitura. O ex-capuchinho François Chabot, de Saint-Genis, observa-o pela negativa. A preguiça dos párocos e dos vigários estende-se a todos os seus paroquianos. Eles só leem enquanto estão nos bancos, isto é, até a primeira comunhão. 4 a 8 de setembro de 1790. E de igual modo, Lohan em Saint-Cloud. Uma minoria lê os seus livros de horas e é tudo. As exceções encontram-se infinitamente dispersas. Esta contradição remete para a posição ambígua dos padres de paróquia no discurso dos correspondentes de Gregório. Por um lado, sublinha-se por diversas vezes a sua própria indigência. Eles mesmos não passam de réis leitores, amigos da Constituição de Perpignan. Muito poucos deles têm livros. Abade Fonvielle. O povo lê, pois, muito pouco, e os párocos, excetuando o fato de agora lerem as notícias, leem geralmente tão pouco como eles. Desta situação, o responsável é claramente o sistema de benefícios que obriga os párocos a uma vida demasiado avarenta, que os prende ao seu estado, sem esperança de mudá-lo. Morel, procurador de Lyon, como seria possível que os párocos com proventos mesquinhos arranjassem uma provisão variada de livros para os emprestar aos seus paroquianos?
2 de novembro de 1790. Amigos da Constituição de Alck, quando tivessem introduzido na cabeça ciência de toda a Sorbona, o fato não os levaria nem a uma abadia, nem a uma dignidade no seu capítulo, nem a uma paróquia melhor. E a mais, é o que o título do pároco, ou de pároco, era para uma exclusão para toda espécie de grau, sobretudo por parte da corte. No entanto, os párocos vêm atribuir-se-lhe um papel essencial na necessária aculturação do povo. A própria formulação da 35ª pergunta o sugere. Na sua referência implícita à biblioteca de empréstimo estabelecida por Gregório na sua paróquia de Umbermanil, antes da Revolução, o que era talvez retomar para uso nos campos uma prática dos párocos jansenitas parisienses. Alguns dos correspondentes decifram a referência, uma provisão variada de livros que deveriam ter os senhores padres para emprestar aos seus paroquianos é uma ideia digna de ter sido concebida e executada pelo autor dessas perguntas, Abade Rochegian. Cita: essa pergunta só pode ser proveniente de um filósofo suficiente amigo da humanidade para já ter ele próprio posto em prática um uso ou uma moda que ele gostaria de ver estabelecer-se em todo o Império, amigos da Constituição de Alck. Nesta época dos começos da Revolução, o clero reformado e regenerado é o educador patriota que está encarregue de denunciar ou de comunicar a instrução, de difundir as luzes, de revelar o povo a ele próprio. Com as novas autoridades civis, tem de trazer à luz do dia o desejo de leitura que se encontra escondido na sua própria alma. Em maio de 1794, quando Gregório apresenta para a Convenção o relatório saído de sua pesquisa sobre a necessidade e os meios de eliminar o patois e de universalizar a utilização da língua francesa, os tempos mudaram e não há então lugar para os párocos emprestadores de livros. Nota 4. O texto deste relatório está publicado por Michel de Certeau e Julia Revel, Dona Júlia e Revel, está sendo citado nas páginas 300 a 317. A Biblioteca Rural, segundo os correspondentes do Abade Gregório. Ponto 1. Consideramos aqui apenas as respostas que mencionavam pelo menos uma espécie de livros. Em resposta à pergunta 37 do questionário, estão numerados de acordo com a lista fornecida em Michel de Certeau, Julie Revel. Paris, Gallimard, 1975, páginas 175 a 178. Item 2. As obras mencionadas pelos seus gêneros ou pelos títulos foram agrupadas nas seguintes categorias. Primeiro, Bíblias, versões abreviadas e histórias da Bíblia. 2. Segundo, livros de horas. Terceiro, catecismos. Quartos, recolhas de cânticos. Quinto, recolhas de loas de Natal. Sexto, saltérios. Sétimo, livros de oração, breviários paroquiais. Oitavo, vidas de santos. Nono, obras de devoção e de piedade. Décimo, coleção de livros de Cortel, Bibliothèque Bleu. 11º, contos. 12º, almanacs. 13º, livros de feitiçaria. Bom? Tabela. Não vou ler a tabela porque a cópia está muito ruim, mas há uma tabela dos correspondentes com todos os dados. Está citada em Michel de Certeau, conforme já dito. Que espécie de livros se encontram mais frequentemente nas casas deles? A 37ª pergunta do questionário de Gregório incita os seus correspondentes a traçar os contornos da biblioteca dos seus compatriotas camponeses. Eles respondem, mas não como poderia desejar o historiador em busca de dados precisos e objetivos. Com efeito, contentam-se, na maior parte dos casos, com alguns títulos ou indicações muito globais e, sobretudo, é bem claro que a sua escolha tem, na verdade, a função de ilustrar e validar a sua própria representação das disposições culturais ou das propriedades psicológicas que emprestam ao povo camponês.
É certo que estes observadores prudentes não inventam, e os livros que eles mencionam encontram-se sem dúvida nas casas dos camponeses, mas fazem triagens, generalizam e talvez omitam de modo a tornar sensível, pelo conjunto dos títulos considerado, aquilo que é a ruralidade, pelo menos a do seu entendimento. O levantamento sistemático das espécies de livros citadas em respostas agrupadas em 13 categorias, 9 religiosas, 4 laicas, não constitui um inventário à maneira notarial, mas um tipo ideal da biblioteca camponesa construído no cruzamento da experiência com a imagética, indício simultaneamente de um conhecimento do campo visitado, percorrido e dos arquétipos partilhados da rusticidade. Nesta representação, o livro do povo agrícola é, em primeiro lugar, religioso. Todas as respostas que mencionam livros, com exceção de 3 apenas, a dos amigos da Constituição de Mont-de-Marsan e de Perpignan e do cônego Rennenberg, indicam a presença de obras da piedade ou de livros da igreja. A Bíblia é citada, mas muitas vezes através de versões resumidas ou de adaptações. Encontra-se, entretanto, em casa de alguns, a versão abreviada do Antigo Testamento de Royalmont, o Evangelho e a imitação de Jesus Cristo. Mas isso é muito raro. Amigos da Constituição de Agen. Eles gostam muito das histórias das vidas dos santos e da Bíblia. Abade Bonnot Borgonha. Neste ponto, o contraste entre protestantes e católicos é sublinhado por alguns, como Collot de la Salsette, no departamento de Drôme. Os párocos têm poucos livros e os camponeses gostam pouco da leitura. Os calvinistas, muito numerosos, são muito certos a procurarem a Bíblia. 18 de fevereiro de 1792, citados mais frequentemente do que as Bíblias em francês ou os seus sucedâneos. Os livros de horas. Agentes do campo que sabem ler só leem os seus livros de horas. Morel, Lange, Lyon. Nos finais do século XVIII, os correspondentes de Gregório retêm a familiaridade perpetuada com o livro de horas, que 2 séculos antes era o mais divulgado de todos os livros. Nota 5, Labarré, livro de horas, Paris, Louvain, Now with Lears, 1971, páginas 164 a 177. A literatura nova da Reforma Católica minimizou a sua importância para os mais letrados ou os mais devotos, mas permanece uma publicação popular de utilidade múltipla, propondo ao mesmo tempo textos dos ofícios e fragmentos da Bíblia. Mas, para os patriotas esclarecidos que escrevem a Gregório, os livros de horas não são na realidade livros, e lê-los não é verdadeiramente ler. Os amigos da Constituição de Alck dizem-no à sua maneira num pequeno apólogo do camponês que lê, mas que não é leitor. O jovem que ia à escola em casa do pároco, que o fazia ler uma vez ou mais por mês, embora os pobres pais se privassem diariamente dos pequenos serviços que lhe teria prestado o seu filho, esse jovem, dizíamos, assim que encontrou na posse do livro de horas da diocese, passou a tê-lo constantemente na sua algibeira, durante o trabalho, e nas suas mãos nos momentos de descanso. Lia durante todo o tempo, e morreria sem nunca ter sabido ler. Saber ler é outra coisa, que não é apenas poder decifrar um único livro, mas mobilizar com utilidade ou por prazer as múltiplas riquezas da cultura escrita. No repertório do livro devoto, traçado pelos interlocutores de Gregório, se figuram textos antigos como A Imitação da Vida de Cristo, citados pelos amigos das Constituições de Agen e pelos de Carcassonne. Aparecem também títulos mais recentes, produzidos pela Reforma Católica e incluídos no catálogo dos impressores de obras de grande difusão, em especial os instalados em Troyes. Bernardoux menciona assim: Franciscanos Solutif e François Chabot, tendo os 2 primeiros títulos sido várias vezes reeditados ao longo do século pelos impressores de Troyes. A sua presença nos campos, tal como dessas publicações litúrgicas que são os breviários,
os catecismos, as recolhas de cânticos e de orações, resulta de um duplo fato. É o efeito, em primeiro lugar, de uma política diocesana do livro, feita pelo menos em certos locais de distribuições às escolas e às famílias, como acontece na Diocese de São Clodet, no dizer do advogado Joly. O falecido bispo mandou distribuir nas paróquias muitos livros. Por outro lado, nos últimos 20 anos da antiga monarquia, o regime novo das autorizações simples instituído em 1770, que permite reeditar livremente todos os títulos cujos direitos expiraram, multiplicou de maneira considerável o número dos livros de religião em circulação. O total destes exemplares ascende a 1.363.700 entre 1778 e 1789. Isto é, 63% de todos os que foram publicados e cobertos da nova autorização. 3 categorias dominam esta produção religiosa de fim de século: as obras litúrgicas e de prática, 45% dos exemplares, os livros de horas, 20%, os livros de piedade da Reforma Católica, e entre eles o Chemin du Sel, ou Pensez bien, é citado. Nota 6, Brancolin, Bossuet, La Vie Provinciale, 1970, Paris, Aya Mouton, tomo 2, página 3 a 37. É preciso, portanto, dar aqui crédito às observações dos correspondentes de Gregório, que registram com fidelidade a nova disposição do mercado do livro em vésperas da Revolução. A par dos livros de piedade, encontra-se os da Bibliothèque Blue, literatura de cordel. Esta só surge, todavia, em 5 respostas, quer no singular. Bernardo menciona a presença de algumas publicações da coleção de livros de cordel, quer no plural. O abade Aubry, pároco de Bellevue, nas Ardenas, indica, por seu turno, os livros que se encontram habitualmente nas casas dele são Vidas de Santos, Livros de Orações e as coleções de livros de cordel, fazendo talvez alusão às diferentes cidades que imprimem tais publicações. A recolha dos títulos individualmente citados é fraca. Pelos amigos da Constituição, a História de Quatre, citados pelos amigos da Constituição de Montmarsan e pelos de Carcassonne. A História de la Vie, pelo cônego Elembert. Portanto, um romance de cavalaria clássico da coleção de livros de cordel e os títulos que no século XVIII asseguram o êxito popular da figura nova e ambígua do bandido de grande coração. Nota 7. Figuras de la Guerre, textos apresentados por Roger Chartier, Paris, Montalvo, 1982, páginas 83 a 96. E Histórias Curiosas, textos apresentados por Luzeblinski, Paris, Montalvo, 1984, página 21 a 45. Para os correspondentes de Gregório, os contos pertencem ao mesmo horizonte. Chamam-se de diversas maneiras: contos de fadas, de negromantes, Barba Azul, para os Montois, os antigos contos de Marais, para Henneberg, contos de cordel para o Loreno, de Mirbeck. Em todos os casos, trata-se de referências a escritos e a livros apresentados com os do repertório de cordel, e não de alusões às tradições orais do povo dos campos, aparentemente mal conhecidas pelos nossos observadores citadinos. O seu testemunho fornece 2 informações preciosas. Por um lado, atesta que a denominação de coleção de livros de cordel não inclui livros religiosos, que, no entanto, são impressos nas mesmas formas e pelos mesmos editores, o que é confirmado pelos catálogos de Troyer, que a reservam para os livros recreativos, apelidados geralmente de coleção de livros de cordel. Por outro lado, manifesta a difusão generalizada a todo o reino, incluindo as províncias meridionais, dessas histórias que já não são publicadas apenas pelos editores de Champagne ou de Rouen. Nota 8, conforme capítulo 6, textos e edições, a literatura de cordel. 8 respostas colocam os almanaques entre os livros dos camponeses. 3 delas contentam-se com essa expressão genérica, precisando apenas qualquer
desses maus almanacs, como o Abade Fonvielle. Outros 5 designam com mais precisão os almanacs de que falam. Bernardo cita o Almanach de Dieu, talvez o de Soir. Os amigos da Constituição de Perpignan enumeram os de Liège, de Le Rivail, na realidade de Delerive, de Troyes, e o Message Poteau, Frederic Nass e Mirbeck refere para a Lorena. O Almanach de Ballet, isto é, o mesmo Message Poteau, e o Abade Andrier para os distritos de Berks e de Azenbrook. Os almanacs flamengos, que se debitam aqui, mas que vêm do estrangeiro a 2 soldos por cada exemplar, os camponeses têm em relação a eles um excesso de avidez, no que diz respeito a prognósticos do tempo que nunca deixam de figurar aí. 2 constatações, portanto: a predominância dos almanacs impressos no estrangeiro relativamente aos do velho fundo de Troyes, e a circulação dos mesmos títulos do norte ao sul do reino, mesmo que venham da Suíça ou dos Países Baixos. Sobre a biblioteca rural assim constituída, o diagnóstico é dos mais negativos. O universo definido pelos seus títulos é o das crenças supersticiosas, das fábulas inúteis, dos preconceitos antigos. Realmente essa é a impressão que deve dar a sua enumeração seguida em resposta à 37ª pergunta. Retomemos a dos amigos da Constituição de Perpignan, cujos elementos isolamos até aqui. Le Carte Fille. Livros de feitiçaria, opinião muito acreditada na nossa terra entre o povo das cidades e dos campos, o que acrescenta a sua profunda ignorância. Contos de fadas, de nigromantes, Barba Azul, etc. O romance de cordel, o conto do livro de magia, é essa mesma série que Gregório denuncia no seu relatório à Convenção, quando estigmatiza os contos pueris da coleção dos livros de cordel, comadres e reuniões noturnas de bruxas, que constituem o centro das conversas camponesas. Contra esses livros que podem embrutecer, segundo Lorrain, os homens esclarecidos. Devem impor aqueles que ensinam e educam. O mesmo Lorrain declara: propus a nova obra de Berquin, a Biblioteca de Village, e alguns presidentes de municípios do campo que não prestaram qualquer atenção, e vêm à memória os esforços de Bernardo para adotar como livro da escola La Science do Bocon, Richard, e distribuir aos rapazes merecedores uns avis au peuple, bem como Manuel do Cultivateur. E as raparigas ajuizadas, para além do Novo Testamento, o avis aux bonnes ménagères. Em 1794, Gregório retoma à escala nacional uma política semelhante, propondo a redação e uma difusão de opúsculos patrióticos que hão de conter noções simples e luminosas, acessíveis ao homem de compreensão lenta e cujas ideias são obtusas. Por exemplo, sobre a meteorologia, a física elementar, a política ou as artes, e também bons jornais, de que indica a leitura pública, vê-se o interesse das vendedoras de mercado, os operários, e a cotizarem-se para os comprar, e por combinação executarem a tarefa daquele que está a ler. Nota 9. Parente, do Nouvel, e Histórias, edição francesa, sob a direção de Martin e Chartier, tomo 2, livro Triomphin, 1660 a 1830, Paris, Primaudo, 1984, páginas 606 e 612. As leituras correntes das gentes dos campos são desqualificadas pelos que as relatam a Gregório, porque longe de instruir e de ajudar, de informar e de despertar, alimentam preconceitos e superstições bem vivos. No entanto, alguns apercebem-se de diferenças entre os leitores da província. Os camponeses e os notáveis não leem os mesmos livros, mas essas distâncias reconhecidas podem comprovar valores contraditórios. Para uns, as leituras perigosas das elites rurais podem de igual forma corromper o povo cultivador. É o caso de Joly de Saint-Clodet, que faz apelo à sua experiência pessoal.
O ofício de juiz que exerci durante muito tempo proporcionou-me estadias no campo. Trata-se indubitavelmente de um cargo de juiz senhorial. Eu via os seus livros nos momentos em que interrompia as minhas ocupações. Vi muitas vezes livros de piedade. O contato com certos autores célebres que mancharam e aviltaram a sua pena no final da sua carreira, sem dúvida, Voltaire e Rousseau, estabelecido através de brochuras perigosas para os costumes e para a religião, introduziu e alimentou a perturbação e a anarquia em Genebra. Eu encontrava essas publicações no estabelecimento de um comerciante que estava seduzido. A esta primeira imagem do povo virtuoso e religioso, ameaçado pelos escritos libertinos, o cônego Henneberg opõe uma outra contrária, que reconhece a presença da literatura legítima apenas em casa dos mais afortunados. Os honestos lavradores leem relatos de viagem, os romances do Abade Prévost e outros desse gênero, ao passo que os mais desprovidos permanecem voltados a grosseiras rapsódias, livros obscenos, antigas lendas fabulosas, os antigos contos de Mer, as vidas de Cartouche, de Mondrian, etc. Encontra-se, portanto, formulada uma dupla questão: como evitar que a corrupção pelo saber não substitua aquela de que é portadora a ignorância? Como fazer com que o livro seja fonte de exemplos imitáveis e não de novas depravações? A divisão entre as obras úteis e patrióticas e aquelas que não são, o assumir de responsabilidades da sua distribuição pelos homens esclarecidos ou pelo próprio Estado, são as respostas sugeridas, de que se fará eco o relatório de Gregório. Alguns daqueles que respondem ao inquérito não se limitam a observar secamente a presença de estas ou aquelas espécies de livros. Nas casas dos camponeses dizem algo mais sobre a sua circulação e sua leitura e seu uso. Atestam, em primeiro lugar, a existência da venda ambulante de livros. Aqueles que, de entre as gentes do campo deste distrito, sabem ler, gostam bastante da leitura, e, à falta de outra coisa, leem os almanacs do Dieu, a coleção de livros de cordel e outras frivolidades que os vendedores ambulantes transportam anualmente pelos campos. Bernardo. A realidade designada é a do vendedor ambulante, transportador ou comerciante de feira com carroça e parelha de animais, realizando grandes trajetos e possuindo um fundo bem fornecido. Nota 10. Salvi, Noël Guillet, 12º ano, número 5, 1967, páginas 177 a 190. Em contrapartida, nenhum dos correspondentes de Gregório menciona um comércio mais modesto, o dos bufarinheiros, ou retroseiros, que fazem a venda ambulante dos livros, transportando-os às costas ou em tabuleiros pendurados ao pescoço, que é, então, talvez mais citadino do que rural. Mas os vendedores ambulantes não são os únicos a introduzir os livros junto dos camponeses. Outros fazem-no também, mas com diferentes mercadorias. Até uma certa idade, só se encontram nas suas mãos os livros de que se falou atrás, livros de devoção, emprestados ou dados pelos párocos. Mais avançados na idade, entusiasmam-se com algumas folhas ou brochuras, que os viajantes ou comerciantes introduzem nas suas aldeias e que frequentemente são muito perigosas para os costumes e mais ainda para o sossego público. Amigos da Constituição, de Ambéry, 16 de dezembro de 1790, reencontra-se aqui a oposição já traçada pelo advogado Joly entre o camponês e o comerciante, o natural e o forasteiro, a piedade e a virtude, naturais dos campos e a corrupção vinda de fora da cidade. É difícil dizer em que a literatura precisamente, pensam os patriotas de Brest, talvez nos romances pornográficos, que imprimiam, então, fora das fronteiras as sociedades tipográficas estrangeiras, talvez nos pequenos folhetos obscenos citados por Morel na sua resposta. Em todos os casos, as suas respostas matizam um pouco o quadro convencional de leituras camponesas muito ocupadas com os livros de horas, o almanaque ou o livro de cordel. Em certos locais, pelo menos os campos são também irrigados pelos livros da época, proibidos ou polêmicos. Essas brochuras, manchadas de lubricidade ou de imprecações convulsivas que exaltam as paixões em lugar de iluminar a razão, condenadas por Gregório 4 anos mais tarde.
Sobre as práticas de leitura em si, os amigos de Gregório são pouco eloquentes. Dois aspectos, todavia, retêm a atenção de alguns deles. Por um lado, uma maneira de ler camponesa que não é a sua. Eles têm a mania de pegar 20 vezes nessas misérias, e quando falam delas, o que fazem muito naturalmente, recitam, por assim dizer, palavra a palavra, os seus pequenos livros. Para Bernardo, o advogado letrado e polígrafo, tal leitura, constituída pela releitura repetida do mesmo almanaque ou do mesmo livro de cordel, que faz conhecer de cor, ou quase, esses textos familiares e que se transforma facilmente em recitação. Pertence à singularidade camponesa, no mesmo pé do que as crenças supersticiosas ou a ignorância da moral. Por outro lado, a leitura camponesa é caracterizada como comunitária e familiar, como audição de uma palavra lida. Se temos dois testemunhos, segundo Bernardo, os livros dos camponeses estão sempre em mau estado, pois são constantemente manuseados. Eles são transmitidos em herança. Nos longos serões de inverno, ler-se-á durante uma meia hora com o lar todo reunido. Alguma vida de um santo, um capítulo da Bíblia, segundo Joly. As gentes do campo não têm falta de gosto pela leitura, mas dão uma justa preferência às publicações do seu estado, principalmente no inverno. Leem ou mandam ler aos seus filhos, em família, livros ascéticos. As duas descrições traçam, portanto, uma mesma cena, a do serão, quando na estação do inverno, em volta do livro, diz em voz alta pelo filho ou pelo pai. Se encontra reunida a casa inteira. Assim, as respostas a Gregório parecem confirmar duas das características atribuídas pelos historiadores às leituras camponesas antigas. O hábito da leitura em voz alta por ocasião dos serões, considerada como a forma principal de difusão da escrita, impressa nas sociedades onde os analfabetos numerosos têm de ouvir o livro, nota 11, Mandrot, de la Culture Populaire, Paris, Stock, 1975, páginas 20 a 22. E a prática de uma leitura tida intensiva, definida pelas frequentes leituras de um reduzidíssimo número de livros, pela memorização dos seus textos facilmente mobilizáveis, pelo respeito ligado ao livro, raro, precioso, sempre mais ou menos carregado de sacralidade. Nota 12, Engelsing, de Perioden, Arquivo für Geschichte, volume 10, 1969, página 945 a 1002. No entanto, levanta-se uma dúvida. São pouco numerosas as testemunhas que descrevem estes usos camponeses e temos de depositar confiança na mais perspicaz de entre elas, Pierre Bernardo, o advogado de Bordeaux. Ora, o último parágrafo da sua última carta a Gregório, com data de 21 de janeiro de 1791, introduz a dúvida. Os livros que encontrei mais frequentemente em casa dos camponeses foram os livros de horas, um cântico, uma vida de santos, em casa dos grandes lavradores, que deles leem algumas páginas aos seus trabalhadores depois da ceia. Lembro-me, a este respeito, de alguns versos de uma publicação sobre a vida campestre que fazia concorrência há 7 anos com a École do Sr. Florian. As leituras ao serão em casa dos camponeses eram aí bem descritas. Não o são com menos energia a Vie de mon père, do Sr. Rétif. A leitura após a ceia, em voz alta e em família, pertence a um repertório de representações comum à poesia bucólica, à fábula autobiográfica. Nota 13, Benquet Berencaça, a típica e a fábula, número 172, 1978, página 31 a 56. E também a pintura ou a estampa do Paysan que foi exposto por Greuze no Salão de 1755, ao frontispício do segundo tomo da primeira edição do texto de Rétif, publicado em 1778. A função de tal imagética é dupla: apresentar a sociedade rural como patriarcal, fraterna, comunitária, em contraste com a sociedade corrompida e deslocada das grandes cidades,
desenhar nessa decifração aplicada e nessa escuta vigilante. Não poderia recordar sem ternura a atenção com que essa leitura era escutada, escreve Retief. O investimento inteiro dos indivíduos naquilo que estão a fazer, sendo este envolvimento cercado com o contrário da frivolidade da época. Nota 14. Fried, Absorption, California Press, 1980. Para Bernardo e Joly, o motivo do serão de leitura constitui uma componente obrigatória da representação do mundo camponês, ou, pelo menos, de uma das suas representações. Esta imagem, feita toda ela de simplicidade natural, mostra à sua maneira a transparência perdida que seria necessária reencontrar em todo lado, cruzando contraditoriamente a imagem que faz dos campos o bastião temível dos preconceitos e das ignorâncias e uma terra de missão para os homens esclarecidos e os filósofos educadores. Na resposta de Bernardo, as duas visões estão sobrepostas como se pertencessem a registros diferentes, como se o autor reunisse, sem perturbação, os estereótipos principais que, para as elites citadinas, encerram a verdade incerta da sociedade rural, modelo ou escândalo. A descrição da leitura piedosa em família, à noite, não possui, portanto, o estatuto de observação etnográfica, mas permite uma encenação conforme a um dos topoi dominantes da cultura. Camponesa. Bernardo talvez tenha visto que livros eram constantemente manuseados nas casas camponesas, mas o seu testemunho sobre os serões, do mesmo modo que o do advogado Joly, que defende a inocência dos costumes camponeses, não poderia admitir a frequência das leituras no seu seio, já que tal prática não é claramente atestada nem nas condenações eclesiásticas do século XVII e XVIII, nem nas pesquisas folcloristas do século XIX. Quando o serão é aí mencionado, é sempre como lugar do trabalho em comum, do jogo e da dança, dos contos e das canções, da confidência e dos mexericos, praticamente nunca como espaço da leitura comunitária em voz alta. Nota 15, conforme texto em anexo, a leitura ao serão, realidade ou mito. Constituído em referência à leitura familiar da Bíblia em casa dos partidários da Reforma, precisamente quando a própria Bíblia é raramente mencionada entre os livros citados, o motivo do serão revela mais as nostalgias ou as expectativas dos letrados de finais do século XVIII do que os propósitos ou os próprios gestos camponeses. O mesmo será válido para o conjunto das observações contidas nas respostas a Gregório, que não teriam tão valor objetivo para uma história das leituras camponesas? Talvez não. Com efeito, se todos os correspondentes rejeitam as suas observações de modo a realçar uma figura ideal ou reprovada da personalidade camponesa, e sem mesmo o calcular inconscientemente, propõem em todos os domínios os indícios apropriados ao retrato que pretendem traçar, a sua demonstração deve confrontar-se com as realidades, nem familiares, nem estranhas dessa ruralidade selvagem mais próxima. Aquilo que dizem é uma mistura compósita com proporções desiguais e variáveis consoante os casos, as coisas vistas, as observações feitas no terreno. Enquanto juiz, pároco ou viajante, com coisas lidas, reminiscências literárias, lugares comuns em voga. Não se trata tanto de separar uns e outros elementos, entendendo a que formam um sistema de percepção coerente, dando força de realidade ao campo assim apreendido, mas antes de compreender cada indicação factual no porquê do seu enunciado e de a relacionar com aquilo que é possível saber sobre a circulação e a utilização do impresso no mundo rural do século XVIII. Com essa condição, os testemunhos reunidos por Gregório ensinam, por um lado, como os letrados de província representavam para si ou para os outros, os leitores camponeses, e por outro, nessa mesma representação, como as suas leis como as suas leis e motivos próprios, Com essa condição, os testemunhos reunidos por Gregório ensinam, por um lado, como os letrados de província representavam para si e para os outros, os leitores camponeses, e por outro,
Nessa mesma representação, com as suas leis e motivos próprios, e que traduz, mutila e transforma, quais eram algumas das práticas populares do impresso. A característica mais penetrante da sua descrição é, sem dúvida, a consciência ainda confusa de que a revolução está a derrubar os hábitos culturais mais enraizados. O acontecimento desencadeou um desejo de leitura de informação através do impresso, que torna obsoleta a antiga biblioteca rural. Alguns pensam a mudança em termos de simples transferências com as práticas antigas e a apoderarem-se dos restos ou dos textos novos. Porém, com a interrupção de uma literatura efêmera e panfletária, cujo único valor está na sua relação com a atualidade política, móvel, nervosa. É toda uma antiga maneira de ler, presa às repetições das mesmas fórmulas em livros sempre idênticos a si mesmos. Os livros de Horace, os almanaques, as histórias de cordel, que surge já moribunda. Daí a fluidez temporal de numerosas respostas a Gregório, que descrevem, no presente, uma cultura camponesa desmantelada e que sobrepõe por cima da trama empalidecida de leituras antigas os novos entusiasmos de leitores camponeses que já não são os do imaginário das luzes. Anexo. A leitura do serão, realidade ou mito? Terá o serão camponês constituído no século XVIII um lugar privilegiado da leitura em voz alta dos pequenos livros populares, em particular os da coleção de livros de cordel? Contra a opinião clássica, não o pensamos, porque os indícios invocados não são nada convincentes e também porque podem apresentar-se outras provas inteiramente contrárias. Em primeiro lugar, é claro que os estatutos sinodais e decretos episcopais que condenam os serões não mencionam entre os seus perigos ou hábitos a leitura, seja ela em voz alta ou silenciosa, coletiva ou solitária. É o caso dos decretos episcopais para a diocese de Chalon-sur-Maine, em 1693, citado por Robert Monroe, na página 2, que denunciam a entrada dos rapazes nos serões onde mulheres e raparigas trabalham juntas para brincar e dançar, mas não para ler. Segundo, quando o escrito se introduz nos serões femininos no início do século XVIII, é por iniciativa de certos padres, muitas vezes convertidos ao jansenismo, que pretendem assim transformar as práticas antigas estranhas à leitura e conquistar os fiéis. Por ocasião de seu processo perante a oficialidade de Vence, em 1709, Jean-Baptiste de Guiguet, pároco de Touraine, é duplamente acusado do seguinte modo, pelas testemunhas, devido à sua participação em assembleias onde se canta, se ri, se diverte, como fazem geralmente as pessoas que fazem amor. Pelo seu bispo, por ter distribuído nesses serões orações e ofícios, que ele não tinha de modo algum autorizado. De fato, os depoimentos assinalam que ele se dirigia às assembleias com um livro debaixo do braço e que fazia a leitura de alguns livros, conforme Franchelet, Chopin, Bernot, de Guiguet, prêtre janseniste, Universidade de Provença, 1981, páginas 59 a 70. Publicação. Entre Popol e Hierarquie. Também cita. Número 12, 1980, páginas 271 a 292. Títulos apresentados. Terceiro, o memorando de 1744, consagrado a eclésias camponesas, casas escavadas na terra e cobertas de estrume, onde as raparigas vão fazer o serão, citado por Monroe, nas páginas 21 e 22, e cujo estatuto etnográfico devia ser verificado, não menciona de forma alguma a leitura entre as atividades das mulheres reunidas. Estas estão totalmente ocupadas com o trabalho em conjunto, com as conversas e as confidências, as histórias contadas, as canções, com uma cultura de oralidade, portanto, que não se baseia na presença da escrita, impressa ou manuscrita, lida por uma às outras. E quarto, no século XIX, na diocese de Anneux, quando o serão é descrito pelos padres da paróquia em resposta ao questionário que se lhe dirigiu, em 1845, seu bispo, Monsenhor Rendu, o que acontece em 31
de 122 paróquias, 31 de 122 paróquias, ou seja, numa em cada 4, as suas atividades são precisamente as mencionadas e, em alguns casos, condenadas no século XVII e XVIII. O trabalho em conjunto, tecer, preparar o cânhamo, partir nozes, cortar madeira. As conversas qualificadas na ocasião como sujas e maldizentes. Os jogos de cartas, a dança, entre outros. Apenas 3 párocos fazem alusão à leitura. Um deles para dizer que é dos maus livros não se verifica nos serões da sua paróquia, Château. Os outros 2 para indicar que algumas vezes ou raramente é feita a leitura do catecismo em quando das reuniões noturnas dos seus paroquianos, Duit e Saint-Nicolas de la Chapelle. Apresentado e publicado por Devos e Joysten, Anec, Académie Salesiana e Grenoble, Saint-Ouen et Rodin, 1978, páginas 181, 261 e 293. Se é certo que o serão é realmente uma prática da sociabilidade orleã, mas talvez menos universal em França do que se pensou, em contrapartida, parece bastante duvidoso que tenha sido um local corrente de leitura.